Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês, batendo mais um papinho com vocês. Ao fundo aqui, né, a belíssima cidade de Assunción do Paraguai, né? Lugarzinho top, tá? Para quem não conhece Assunción aí, recomendo demais, tá? É um lugar bom para fazer negócio. Mas, enfim, tô aqui para falar de política com vocês. Tem muita coisa top, muita coisa interessante acontecendo e a gente vai falar de tudo isso aqui com vocês. Então, vamos direto lá para nossa tela. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, né? É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, dá uma olhada aqui. Erro do Ministério Público Federal excluiu Zé Dirceu e José Genuíno do processo relacionado ao mensalão, diz STJ. Ou seja, segundo eles, houve um errinho do Ministério Público e por causa disso eles não têm que pagar suas penas. Um erro processual do Ministério Público Federal livrou José Dirceu e Anderson Adalto, além de José Genuíno e Delúbio Soares, de uma ação ligada ao mensalão. O STJ concluiu que o Ministério Público utilizou o recurso errado, caracterizando erro grosseiro. O caso remonta a 2007, no auge do escândalo envolvendo o PT. Olha isso, uma coisa de 2007, sendo, né, anulada agora, segundo publicações aqui do Paulo Figueiredo. Agora eu te pergunto, quantos erros encontraram no processo do Bolsonaro? Quem sabe o da vítima sendo o juiz? Ou melhor, quem sabe o erro do processo está no lugar errado, né? Devia estar na primeira instância e estava no STF, que é inimigo declarado do Bolsonaro. Pois é, mas no caso dos esquerdistas, sempre acham um errinho, né? Vamos lá. Eu tô falando para vocês que a onda verde, a onda rosa, né? Que eles chamavam, né? A onda rosa, que era esquerdista, né? O esquerdismo tomando conta aqui da América, tá acabando, tá esvaziando. E a gente começa a observar isso com bons olhos, tá? Olha só, hoje, por pouquíssimo tempo, nós ainda temos o Chile como um país esquerdista. Mas por pouquíssimo tempo também. O Uruguai é uma esquerda que não é esquerda. É uma esquerda que ela está longe de ter os fins e os ideais radicais que a esquerda do Brasil tem, né? A esquerda radical igual a do Brasil, que está junto com a Colômbia, que está junto com a Venezuela, é só o Brasil aqui na América do Sul. Então, a Colômbia é questão de tempo, já está na mira do Donald Trump. A Venezuela é questão de tempo, já está na mira do Donald Trump. E o Brasil? O Brasil, eu garanto para você que não está tão bem também. O Uruguai e o Chile, os Estados Unidos não estão se preocupando com isso, não. O Uruguai é um país que daqui 5 anos vai mudar. E depois de mais 5 anos, muda para a direita, depois muda para a esquerda. É um país que as ideias esquerdistas que a América aqui do Sul, né, que o Brasil usa, por exemplo, está longe de ser aplicada aqui no Uruguai, tá? É um país completamente diferente, não é à toa que tem um IDH muito maior. Então, olha só sobrou Colômbia, Venezuela e Brasil, e o Chile não é radical e está saindo. Acabou a fase da esquerda aqui na América Latina. Caindo o Maduro da Venezuela, o próximo é o Petro da Colômbia. E cá entre nós, tá todo mundo falando aí que o Lula vai ter a chance de ganhar, que o Lula pode vencer. Acho difícil, mas acho muito difícil o Lula vencer aqui. Então, veja essa imagem e comece a ter esperança. Dando crédito aqui, a matéria, né, é La Nación, tá? De La Nación. Vamos lá. Assuste-se com essa aqui. Pira o cabeção, meu amigo. Dá uma olhada. Fux pede revisão de um processo do Bolsonaro. Revisão gramatical de voto que condenou Bolsonaro pela trama golpista. Como assim, Santo? O que é revisão
gramatical de processo. Calma aí que eu te explico, tá? O Fux, que ultimamente é o terror dos ministros do STF, dos demais ministros, né? O Fux, que hoje vem sendo fritado, vem sendo considerado uma figura, sabe, contrária ao modelo, né, da turminha ali da primeira turma, porque ali tem Dino, Zanin, Dino, Zanin, o Alexandre de Moraes e quem que é o outro? Carmen Lúcia, né? E aí sobrou o Fux ali no meio que pensa diferente. A outra turma já é mais moderada. Não é à toa que eles prepararam essa para mandar para o Bolsonaro. Agora, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu a devolução de seu voto no julgamento do núcleo central da trama golpista de 2022, para uma revisão gramatical do texto. O voto de 429 páginas é o último que falta para que o tribunal formalize o acórdão, documento que consolida o resultado do julgamento e abre prazo para eventuais recursos. Acórdão é a sentença. Com esse pedido de revisão gramatical, o Fux acabou ganhando mais um tempo para o Bolsonaro, né? O que dá uma dorzinha de cabeça aí para os demais ministros. Vão ter que ir lá fazer a revisão gramatical, né? Vai ter que passar todo o voto dele, que foi um voto de 9 horas, por toda uma correção gramatical, para depois, né, abrir o prazo para recurso, né? Tem muita gente da esquerda reclamando, né, dizendo que isso aí foi para atrapalhar um pouco mais o curso do processo. Acho que não. Dá uma olhada na publicação da Rebeca Martins. Ela escreveu o seguinte, ó: os Correios estão na maior crise da história sob o governo Lula. E os carteiros foram pedir ajuda para Maria do Rosário interceder com o próprio Lula. É tipo pedir o ladrão para investigar o roubo, né? Eu estou recebendo aqui em Brasília o Comitê em Defesa dos Correios. E onde eu caminho, em cada cidade, tenho encontrado trabalhadores e trabalhadoras dos Correios que têm o maior compromisso com a soberania nacional e com o nosso povo brasileiro. Porque essa empresa pública é puro compromisso com o Brasil, com os brasileiros e brasileiras em todo o território nacional. O comitê está instalado aqui em Brasília há mais de 60 dias, em busca do fortalecimento, apesar de estar passando uma crise financeira, mas com uma empresa mais de 360 anos de história construída pelos trabalhadores e trabalhadoras, nós vamos conseguir sair dessa situação bastante difícil, porque nós lutamos pela soberania nacional e por uma empresa pública boa e de qualidade. Eu tenho muita confiança que o presidente Lula, com o carinho e o respeito que ele tem pelos Correios, ele que já salvou 2 vezes os Correios da privatização, agora neste momento está colocando todo o seu empenho para a resolução dos problemas econômicos e financeiros dos Correios, para a saúde financeira da empresa e também uma lei que a gente aprovou e que tem muito carinho, que é a Não, vou poupar os seus ouvidos. O brabo é que tem gente que acredita nisso, né? O pior de tudo é isso. Vamos lá. Essa aqui é uma bomba certeira. Carvajal decide entregar provas e documentos contra Lula nos Estados Unidos. Dá uma olhada nessa publicação aqui da Ludmila Lins Grilo e da Elisa Robson aqui. Dá uma olhada. Agora tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou ilegalmente a campanha de Lula no Brasil. Eles me autorizaram a conversar diretamente com o Carvajal por meio eletrônico. Então nós começamos a nossa conversa por meio eletrônico. Obviamente que toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Eu fiquei muito feliz porque, para mim, é uma segurança, né? Mostra ali, é bom que eles acompanhem toda a minha conversa, as minhas perguntas com ele, porque justamente me sinto bem, né? Em saber que eu não preciso me defender, que eu estou fazendo uma coisa correta e às claras, porque eles mesmos estão acompanhando. Então, cada pergunta e cada resposta dele nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau. Isso foi muito importante, tanto para mim como jornalista, poder conversar direto com a fonte, sem intermediários, quanto para esse papel de investigação que a gente está fazendo, que é mais interessante ainda. E aí nós começamos a nossa conversa. A primeira boa surpresa que eu tive foi que ele começou a conversa falando que era um prazer voltar a conversar comigo, que ele lembra assim, de tudo o que
foi naquele episódio lá de Madrid, né, de 2022, e que ele estava muito interessado em colaborar agora com essa minha nova investida, né, para que pudéssemos obter mais informações. Então iniciou de uma forma bastante aberto e bastante interessado. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. Até falei isso lá no canal do Rafael Fontana. Ele estava muito bem informado e ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Então, ele sabia... Poderia dizer pra gente mais ou menos a visão dele sobre isso que está acontecendo no Brasil? Sim, eu perguntei, né, foi aprofundando a conversa e eu queria entender também essa percepção dele, né, o que ele estava achando. E ele ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Pois é. E aí, qual a opinião de vocês? É o braço direito do Donald Trump, meu bem. Braço direito, né? Vamos lá, dando continuidade à matéria aqui. Olha essa aqui. Uma cozinheira foi morta pelo crime organizado porque ela não quis colocar veneno na comida dos policiais. E aí, essa turma diz que não é uma organização terrorista. Dá uma olhada no que diz o Paulo Bilinski. Uma cozinheira foi morta pelo crime organizado porque se negou a envenenar policiais militares. O que uma cozinheira tem a ver com o crime organizado? Isso é domínio de cidades. O crime domina completamente todos os aspectos da vida dos cidadãos brasileiros. Mais de 22% do território brasileiro está dominado pelo crime organizado. Isso significa que eles vendem gás, vendem energia elétrica, vendem transporte, mas também significa que eles mandam na vida do cidadão e agora estão condenando à morte aqueles que se opõem às ordens do crime organizado. É por isso que o foco da segurança pública tem que ser em combater a existência de organizações criminosas no Brasil. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa luta. Uma cozinheira foi... E aí, olha só que interessante. O jogo está começando a ficar acirrado. Hoje saíram matérias de que no Equador começou uma artilharia pesada do exército contra o crime organizado. Ou seja, o modelo Bukele está crescendo para a América Latina. Cara, eu tô com uma sensação, não sei se é essa energia do Paraguai que me trouxe isso, essa vibe Paraguai que me trouxe essa energia de que a coisa aqui tá deslanchando. Eu acabei de sair da imigração agora. Cara, cá entre nós, devia ter umas 600 pessoas dentro da imigração fazendo o trâmite hoje. Dessas 600 pessoas ali, você percebia que umas 400 era tudo europeu e americano. Francês, alemão. Então, alemão é salsichão, né? Hot dog. Não, hot dog é americano. Sei lá. É Hamstein. É Hamstein pra tudo quanto é lado. Entendeu? Chucrute, né? Salsichão não, chucrute, né? Só tem gente da Alemanha, entendeu? E aí tem gente do Brasil, que também é um número muito grande de brasileiros, mas muitos bolivianos, muitos paraguaios saindo do Paraguai para vir muitos uruguaios saindo do Paraguai para vir para cá, venezuelanos também, mas não muitos, poucos venezuelanos vindo para cá. E aí você começa a perceber que tem um fluxo muito grande. E eu tô começando a sentir que a Europa, o mundo tá vendo que o futuro é da América. É só a gente tirar o câncer que a gente volta a virar atleta. Que a gente passa a ser os atletas da vez. Ó, a Europa envelheceu mal,
né? A África não está desenvolvendo, continuam várias ditaduras, né? Aí nós temos a Oceania lá, que vai bem, obrigado, mas a vibe do futuro é a América. E agora eu sentindo, né, que a esquerda está caindo, e o Brasil também vai cair, é questão de tempo. A América vai mudar o jogo, pode ter certeza disso. Vamos lá, pessoal. Perseguição implacável. A família do Eduardo Bolsonaro está sendo ameaçada nos Estados Unidos a mando do regime. É o que publica aqui o próprio, né? O Márcio Bittar, que fez a publicação sobre o Eduardo Bolsonaro. A gente tentou dar uma mudada de vida aqui em casa, nesse exílio que a gente está vendo nos Estados Unidos, para que eu tivesse mais presença em casa também. E a gente tenta protegê-los. Só que também chega um momento, né, não tem como blindá-los de tudo, né, e é bom que eles saibam, em determinada medida, o momento em que nós estamos nessa nossa guerra dentro do Brasil, para ficar atento com relação a esse tipo de situação. Eu, por um lado, eu acabei ficando feliz que ela estava atenta àquilo que estava ocorrendo na vizinhança e imaginou que pudessem ser ali pessoas enviadas pelo Alexandre de Moraes, ainda que de maneira ilegal. Por outro, a gente sofre com esse trauma, com esse estresse, e realmente não é legal. Tive que voltar para casa, tive que acalmar ela, etc. Graças a Deus, minhas crianças elas ainda são pequenas, então elas não entendem, mas a gente fica preocupado, porque, poxa, se chegou alguém aqui na minha casa, a mando do Moraes, a mando do regime brasileiro, eu vou começar a me preocupar mais quando andar com meus filhos por aqui. Eu vou ficar mais arisco, né? Eu vou ficar mais atento, eu vou redobrar minha vigilância, eu posso até mudar um pouco da minha conduta, não de uma maneira paranoica a ponto de estressar e impactar a minha vida familiar, mas, enquanto homem, eu vou fazer aquilo que estiver ao meu alcance para evitar um mal pior. E nós também tivemos, né, aí o Paulo Figueiredo, nós tivemos informação de uma inteligência estrangeira dizendo que sim, que há uma vigilância sobre nós aqui. Então, esse tipo de coisa é que vai nos deixando em sinal de alerta e esperto para não dar mole, né, para não dar munição para o inimigo. Como eu falei, em forma de vigilância, como eu disse, a questão de como é que tudo aconteceu lá na prisão da Carla Zambelli. Então, não são paranoias e fatos isolados ou coisa da minha cabeça. Isso, de fato, pode acontecer. Mas, graças a Deus, as crianças estão bem, isso é o mais importante. E aí, a Luísa, eu vou conversando com ela aqui durante o dia. Ela entendeu e acabou digerindo bem, em que pese, né, o susto. Pois é, pessoal. Agora você imagina, o cara sai daqui, né, para literalmente, sabe, se ver livre disso aqui, né, fugir do risco que ele tem para ser monitorado lá nos Estados Unidos, né? Vamos lá, dá uma olhada. Matéria do Ceará Antenado. Se você não imagina que o caos econômico está chegando no Brasil, o Brasil é um país que vai acontecer o seguinte. Presta atenção. A região toda vai se desenvolver primeiro, é o que está acontecendo com o Paraguai. E o Brasil vai ter mais um ano ainda com esse governo. Se esse governo muda, o Brasil vai levar 3 anos para recuperar, mas o Brasil já vai estar vacinado com esse governo de esquerda. Acredito que sim, né? Dá uma olhada na matéria do Ceará Antenado. O Brasil segue no topo do ranking mundial das maiores taxas. A Selic estacionada em patamar alto reacende o debate. O que segura o juro e o que precisa ser feito para que ele mude de fato, caia? A reportagem é de Danilo Moliterno. Os maiores juros reais do mundo: Turquia, Brasil e Rússia. A posição do Brasil entre países de preços menos controlados e ambiente institucional menos equilibrado leva a discussões sobre o patamar da Selic no país. Neste ranking, o Brasil fica acima de pares como Colômbia e México, que completam o top 5 dos juros reais. O juro é considerado remédio contra preços altos em uma economia. Hoje, a inflação anual no Brasil está em torno de 5,1% acima do centro da meta mais a margem de tolerância, o que dá 4,5%. A discussão é sobre a dose do antídoto. Como resposta a este cenário, o Banco Central fixou a taxa Selic em 15% ao ano, nível que não era atingido no país há 2 décadas. Na avaliação de economistas, correções de rotas poderiam evitar que o remédio fosse tão amargo. Uma delas, segundo o ex-ministro da Fazenda Mailson da Nóbrega, seria o ajuste das contas públicas. A sustentabilidade fiscal faria agentes econômicos cobrarem um juro menos alto no país. Por exemplo, o Brasil tem uma situação fiscal sem paralelo no mundo.
também somos diferencial nisso aí. Em país nenhum do mundo, 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória. E, portanto, nós não temos flexibilidade no orçamento para fazer ajustes que ajudem a política monetária a conduzir o seu trabalho e alcançar uma taxa de juros mais razoável, tá certo? Então, esse é um problema. Em segundo lugar, nós temos uma dívida em ascensão. Para você ver, né, o nível que o Brasil tá chegando, né? Não vai cortar gasto. O Brasil não vai. O Lula vai fazer de tudo para tentar a reeleição. Agora, o jogo tá mudando. Segundo uma matéria da Jovem Pan, Bolsonaro tá decidido a apoiar Tarcísio de Freitas na corrida eleitoral. Cara, eu tô falando assim, a gente precisa de uma definição. Se o sistema bater de frente, deixar Tarcísio inelegível, bater de frente, vai ser muito pior, né? Então, assim, escuta a matéria aqui. Uma fonte minha dentro do Partido Liberal disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro está decidido a apoiar a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a presidência da República no ano que vem. A avaliação do ex-presidente, segundo me explicou essa fonte, é que Tarcísio é o nome mais forte para fazer oposição ao presidente Lula e seria uma manobra política da direita brasileira justamente para impedir que Lula tivesse ali um eventual quarto mandato. Segundo pesquisas de opinião pública, o presidente Lula tem recuperado a popularidade e é considerado o nome mais forte para ganhar as eleições do ano que vem. Então, é uma manobra política, segundo me explicou essa fonte, para então ter uma oposição de nível com um nome forte para fazer oposição ao presidente Lula. Haja vista que Jair Bolsonaro, considerado hoje o maior líder da direita brasileira, está inelegível e também foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na primeira turma do STF por tentativa de golpe de Estado. Então, o Partido Liberal já conta Jair Bolsonaro como carta fora do baralho. E desde então, desde a inelegibilidade e depois por causa da condenação no STF, especulava-se ali quem seria o apadrinhado político de Jair Bolsonaro. Inicialmente, Tarcísio de Freitas disse que não era pré-candidato à presidência, que ele iria disputar a reeleição ao governo de São Paulo, mas está prevista uma reunião nos próximos dias para que Tarcísio seja então oficializado como pré-candidato da direita à presidência da República. Inclusive, nos próximos dias, segundo me explicou essa fonte do PL, Tarcísio deve tentar com o ministro Alexandre de Moraes a autorização de mais uma visita com Jair Bolsonaro para desenhar esse jogo político. E outros governadores da direita também estarão presentes nessa reunião, se por acaso Alexandre de Moraes conceder essa visita ao ex-presidente que cumpre prisão domiciliar. Agora, eu lembro a vocês que outros governadores da direita também são pré-candidatos. Ratinho Júnior do Paraná, Romeu Zema de Minas Gerais, Ronaldo Caiado de Goiás, mas na visão do ex-presidente, nenhum desses governadores tem força política de expressão nacional para derrotar o presidente Lula. Então agora o trabalho é convencer Tarcísio de Freitas a não tentar a reeleição ao governo de São Paulo para ser o nome da direita. Inclusive já tem até um plano B. O Ronaldo Caiado já chegou a público dizendo que vários governadores da direita vão se lançar candidatos à presidência, mas aquele que chegar ao segundo turno com o presidente Lula vai ser apoiado pelos demais líderes da direita. Então é realmente um momento onde a direita se reorganiza para impedir essa quarta vitória do presidente Lula nas eleições presidenciais. A gente fica então à expectativa para esse pedido e autorização para que Tarcísio de Freitas se encontre novamente com Jair Bolsonaro e seja lançado então como o candidato do ex-presidente nas eleições do ano que vem. Vai lá, preste atenção no que eu vou explicar para vocês agora, né? Eu tô querendo colocar aqui para vocês verem que eu tô num lugar que é bonito, olha que charmoso aqui, né? Lugarzinho bonito, né? Vamos lá, brincadeira à parte. O negócio é o seguinte, é me exibindo mesmo, ó. Vamos lá, presta atenção, vamos falar a verdade. O que tá rolando, tá? Hoje, né, a gente pode dizer que o Caiado, ele deu um jogo interessante. O Caiado disse que todos os candidatos da direita que têm interesse no pleito vão se candidatar,
né? Então seria o Caiado, né, o Zema, o Tarcísio, né, e provavelmente o Ratinho. Isso aqui seria uma seleção. Contrassenso desses aqui, eu tenho o Lula. E aí vira algum possível outro nome da esquerda, mas ninguém com expressividade como o pai dos prob, né? O que acontece? Aqui pode surgir um nome, um outsider, como Eduardo Bolsonaro? Talvez. Presta atenção no interessante. Se aqui, né, nos governadores, aqui, nós vamos ter primeiro uma seleção natural. Já no meio do jogo, sempre a direita vai ver quem vai estar mais à frente. E eu jogo esses dois nomes aqui, ó, Tarcísio ou Ratinho. Então, vão crescer mais do que os dos outros, mesmo no segundo turno. A não ser que venha aquela candidatura meteórica, o Caiado fale alguma coisa, uma facada, uma não sei o quê. Pode rolar de tudo, mas se correr a regra normal, é um desses nomes e, via de regra, esse que tiver à frente, ele vai pedir ajuda desse aqui, ó, do Eduardo Bolsonaro. E também do Bolsonaro, é claro. Acredito que vai ser o Tarcísio. Então, ao chegar no final do jogo, todo mundo, o eleitor, você, já sabemos quem vai ser o nome forte, o cara mais forte. Tarcísio, Ratinho, Caiado, Zema, não sei. E vai todo mundo migrar para ele. Os outros vão ser coadjuvantes, mas vai ser o termômetro para ver a força da direita aqui contra o Lula. Jamais, never, o Lula vai ganhar no primeiro turno. Vai ter segundo turno. E aí todo mundo vai se juntar no nome que for mais forte. Eu tô colocando o Tarcísio aqui, mas é só hipoteticamente, tá? Eu tô levando a lógica aqui. Entenderam a regra do jogo, né? Então eu acredito que mais ou menos isso aí que vai rolar na bodega toda aí. Vamos lá. Matéria do Easy Fatos. Em voto contra a ideologia de gênero, o ministro Cássio Nunes afirma que a escola não é lugar para sexualidade. Vou ler não, tá? Por quê? Não vou colocar não, porque eu já falei dessa matéria aqui, que provavelmente foi o Samuel que colocou essa matéria aqui, tá? Então, lá do canal Editorial Central. Então eu não vou pular essa matéria. Matéria do Paulo Capelli, essa aqui é das boas. Boa, tá? Conselheiro federal pede que a OAB se manifeste contra o ato do Alexandre de Moraes. Meu irmão, essa aqui é das boas. Lembra que o Alexandre de Moraes fez algo, né, que pra mim, que sou advogado, algo que atenta, sabe, abusa, né, do Estado Democrático de Direito. Mandou tirar o Jeffrey Chechini, que era advogado do Felipe Martins e mais outros advogados, né, do caso do 8 de janeiro. Expulsou os caras. Isso é um assinte. Isso é um abuso de autoridade sem tamanho. Só quem pode escolher quem vai ser o seu advogado é a própria parte. O máximo que o Alexandre de Moraes poderia fazer é: olha, eles perderam o prazo. O que era mentira. Eles não tinham perdido o prazo. Mas se tivessem, o que o juiz da causa deveria fazer era notificar o réu, no caso o Felipe Martins, e falar: olha, Felipe Martins, nomeia outro advogado, resolve o problema. E aí, resolveu o problema. Por causa da abusividade, o conselheiro da OAB falou: e aí, OAB, tem que agir. O conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o Marcelo Toches, ingressou com a representação para que a entidade manifeste contra medidas adotadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Olha, a maioria dos advogados, né, poderiam forçar aí esse pedido, dar apoio, né? O pedido de desagravo foi protocolado nessa sessão do Conselho Federal da OAB nesta segunda-feira, em favor do advogado Jeffrey Chechini, destituído por Moraes da defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, denunciado por tentativa de golpe. Eu, como advogado, o que eu posso estar fazendo aqui é divulgando isso aqui. Provavelmente esse vídeo aí vai alcançar 150, 200 mil pessoas, no mínimo, para dizer parabéns e falar para a classe de colegas advogados que não se curvem diante do arbítrio. Este é o caminho. Vamos usar todos os meios democráticos que tem para mostrar que nós estamos insatisfeitos, nós não estamos felizes com o arbítrio. E vai um voto aqui ao colega Chechini, que está fazendo o seu trabalho
aí com total maestria, tá? Com total maestria. Abre aspas para a fala aqui. Estou protocolando aqui no Conselho Federal esse desagravo público em favor do advogado Jeffrey Chiquin, não só por ter sido indevidamente destituído, mas também por representar todos os advogados que atuarem e atuam naquele fatídico do inexistente golpe do 8 de janeiro de chitoches durante a sessão. Não estamos sozinhos, ainda há esperança para nossa classe. Ó, quando você vê aí Pavinato, quando você vê Sebastião Coelho, quando você vê o próprio Jeffrey Chiquin, e eu também, viu? Sou advogado, quando você vê André Marsiglia, quando você vê essa turma de juristas e advogados, e aí eu não posso, né, nem pensar em excluir os demais colegas que se opõem a esse absurdo, né, como por exemplo o meu professor Ives Gandra Martins. Então a grande questão que temos aqui é a seguinte: ainda tem chance, ainda tem esperança, só não podemos desistir, tá bom? Só não podemos desistir. E por fim, mas não menos importante, mon amour, né? Para os TDSAK, entre em contato com a Imigra Mais, 16 993210648. Pessoal, entre em contato, tá? Agenda a sua consulta para você entender um pouco mais os benefícios do Uruguai e do Paraguai. Dois países que estão de portas abertas. Ao fundo aqui, né? O Paraguai, para que vocês vejam um pouco, né, desse país. Eita porra, deixa eu sair daqui, né? Esse país que realmente impressiona, né? Pela sua... Tá trancado aqui, tá? Ah, comigo tem frescura não. Eu rastei o tapete aqui. O sofá, vamos lá. E realmente impressiona, né? Por quanto esse país, olha só, tá evoluindo, né? Então não sei se vai dar para vocês verem direitinho, mas olha só. Tá vendo? Né? Então, entre em contato aí, tá? Vale a pena conhecer um pouco mais das vantagens, benefícios, né, desse país, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço.